Em 2014 foi criado o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, o CAAF, para receber os remanescentes da Vala de Perus e serem feitos os trabalhos de identificação dos desaparecidos. Convidamos uma das responsáveis pela criação do centro, a reitora da Unifesp, Soraya Smiley, para nos contar um pouco da relação entre a Unifesp e a busca pelos desaparecidos políticos. Próxima estação. Liberdade. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos escutando. Aqui no 1049 a gente está tendo a honra de receber a reitora da Unifesp, Soraya Smiley. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como você disse. Meu nome é Soraya Smiley, eu sou a reitora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês e poder falar para este público. A Vala de Perus, ela chegou, no caso, os remanescentes, né? Eles chegaram na Unifesp na sua gestão enquanto reitora. Então, tu poderia falar para a gente um pouco do começo, assim, como foi o primeiro momento em que a questão da Vala de Perus apareceu aqui na universidade e como foi o processo que trouxeram os remanescentes até a Unifesp? Sim, é muito importante retomarmos toda essa história, porque, como você mencionou, é um processo que está fazendo 30 anos, né? E que por muitas razões, muitos fatores que confluíram num determinado momento, ele veio para a Unifesp, para que a Unifesp pudesse finalizar, e para nós digamos, podemos dizer que é uma coisa muito importante, simbólica, significativa, que está sendo a Unifesp, que finalmente termina, né, que faz esse término deste trabalho num momento tão importante, não só para as famílias, mas também para a questão que envolve toda o desaparecimento das pessoas que nós procuramos, né? Então, é muito importante que a nossa universidade esteja dando essa resposta para estas famílias, para a sociedade como um todo, e também para que a gente tenha clareza que isto não ocorra mais na nossa sociedade, no nosso país, né? O desaparecimento de pessoas por conta de uma repressão, por conta de um momento de ditadura que o país viveu. Então, nós temos, eu lembro, quero fazer aqui a lembrança de alguns momentos de como este trabalho chegou até a Unifesp. Então, como você mencionou, tem 30 anos que foi aberta a Vala do Perus, e a partir de então foi um longo caminho até chegar à Unifesp, né? Passou por diversos estágios, por diversos lugares e universidades, mas quando chegou a cerca de 4 anos atrás, 5 anos quase, 5 anos, nós foi uma iniciativa naquele momento, da ministra Eleonora Menecute, que estava na Secretaria Especial de Mulheres, e que também conhece e tem um contato muito próximo com os familiares dos desaparecidos que vinham sendo procurados e que muitos familiares tinham clareza ao longo desses últimos anos de que alguns destes desaparecidos estariam, pelas condições históricas e pelas condições do momento do desaparecimento, muitos familiares tinham documentos e históricos de que alguns dos desaparecidos estariam em meio às ossadas do Perus. Nós já sabíamos que eram 1.050 ossadas, ou 1.050, pelo menos, indivíduos que estariam dentre as ossadas, que tinham sido encontradas no Perus, né? Nós sabíamos que estavam acondicionados de uma maneira inadequada, e nós, então,
com a ajuda da Comissão de Mortos e Desaparecidos também, além da Prefeitura de São Paulo, naquele momento, a Prefeitura e a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura do Fernando Haddad, junto com o secretário Sotile, naquela ocasião, e junto com a ministra Eleonora Menecute e a ministra dos Direitos Humanos, que na ocasião era a Rosário, Maria do Rosário, nós fomos procurados, então, por todas essas, além dos familiares, para que a Unifesp recebesse as ossadas e fizesse todo o trabalho de identificação, de análise e de identificação. Como nós não tínhamos toda a expertise para isso, nós nos associamos, foi feito todo um trabalho de associação e de acordo de cooperação com o Ministério da Justiça, que tem especialistas nessa área de antropologia forense, e também com especialistas internacionais, o grupo argentino de antropologia e arqueologia forense, e também o grupo peruano, que também é bastante reconhecido no mundo pelo trabalho que fazem nestas áreas de antropologia e arqueologia. Então, nós tínhamos, sim, especialistas no Brasil, mas eles estavam dispersos, e acredito que o Perus, inclusive, foi importante para congregar estas pessoas aqui no Brasil, de um grupo que naquele momento era chamado de GAF, que era o Grupo de Antropologia e Arqueologia Forense, e que nós tivemos como voluntários também, a Unifesp teve como voluntários para o trabalho do Perus. Então foi uma grande arquitetura que juntou prefeitura, ministério, as secretarias especiais, né, que tinham status de ministério tanto da mulher quanto dos direitos humanos, além da Comissão de Mortos e Desaparecidos, com o auxílio do Ministério da Justiça, como eu já falei, nessa área de antropologia e arqueologia forense. Então, nós juntamos os especialistas, fizemos um acordo, um protocolo primeiro de intenções, que foi assinado na ocasião na Câmara de Deputados. Nós assinamos junto com a deputada Luísa Erundina, que como deputada assinou o protocolo também, mas remetendo ao momento em que ela era prefeita e que foi a responsável principal pela abertura da vala em 1990. Então, nós fizemos um grande protocolo com todas estas instituições e depois um acordo de cooperação que envolveu todos esses entes para que nós pudéssemos trazer as ossadas para a Unifesp. Trouxemos as ossadas para um local que foi primeiro, antes de trazermos, né, as ossadas, o local foi totalmente reformado para ter as condições corretas para a realização do trabalho. Então, era um trabalho muito grande que tinha que ser feito, porque as ossadas, como eu disse, não estavam bem armazenadas, uma parte já estava deteriorada, e tivemos que todos os técnicos e especialistas contratados tiveram que fazer um trabalho muito grande de catalogação, de organização das ossadas, de limpeza também, né? Porque eram muitas caixas, precisavam da limpeza, da lavagem, da limpeza, e depois do correto armazenamento em armários que foram comprados adequadamente para este fim. Isso tudo além de um laboratório para a análise das ossadas e também para a retirada de fragmentos dos ossos para a análise de DNA. Então, tudo isso, preparamos o local, trouxemos as ossadas e os especialistas trabalharam durante muitos meses, anos, né, para que isso tudo pudesse ficar organizado e bem analisado.
todos esses dados foram cruzados, podemos dizer assim, né? Então, houve um cruzamento de informações com os dados ante-mortem, quer dizer, com o local, a idade dos desaparecidos, as condições de desaparecimento, com as ossadas, propriamente dito, e também com os dados pós-mortem, né? Então, dos familiares, os dados que os familiares trouxeram e também os dados de análise de DNA dos familiares também. Então, tudo isso junto, hoje, fez com que a Unifesp criasse, né, este centro, que se chama Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, da Unifesp, e que é um centro que começou com o trabalho do Perus, a partir do Perus, mas que hoje já tem vários outros projetos relacionados à violência de Estado, direitos humanos, e também a formação de profissionais para a antropologia e a arqueologia forense, que é uma coisa que não existia no nosso país de uma forma organizada e de uma forma vinculada ao meio acadêmico e a uma universidade. Então, hoje nós temos um centro com professores, com técnicos da área e que podem finalizar o trabalho do Perus, como está acontecendo já, mas também podem assumir outros trabalhos, como de fato eles já estão assumindo. A gente vê pelo teu relato que foi uma grande arquitetura institucional que teve que se formar para poder dar início a um trabalho bacana e um trabalho eficaz que está sendo feito aí aqui na Unifesp com os remanescentes da Vala de Perus. Tu tocasse no assunto do CAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, que a Unifesp criou, e também assim, é um produto maravilhoso da tua gestão. Tu poderia falar só um pouquinho mais de como que foi a ideia de criação do centro? Porque como tu falaste, chegou essas demandas e tal, aí vocês decidiram criar o centro para poder agregar todos esses profissionais. Exato. A partir do trabalho do Perus, nós verificamos que o nosso país não tinha um local vinculado a uma estrutura acadêmica de ensino, de pesquisa, e que nós precisávamos ter isto. E eu acredito que este é o legado do Perus também. Não só o retorno das informações para os familiares, mas além de atuarmos para um desfecho digno para as ossadas, porque a nossa proposta não é ter um desfecho digno somente para os desaparecidos procurados pelos familiares, mas para todas as ossadas, mesmo para aquelas pessoas que não foram procuradas e não foram que nós não sabemos quem são e que não conseguimos identificar, que é a grande maioria. Então, não só vamos fazer este trabalho de dar um desfecho digno para esta questão, para este momento triste do encontro das ossadas, mas também estamos deixando um legado para o ensino, para a pesquisa e para o nosso país, em razão do centro continuar os seus trabalhos e poder atuar em diversas áreas onde a antropologia e a arqueologia forense possam ser realizadas de maneira adequada, de maneira ética, mas também de maneira aprofundada, com base nas evidências científicas. O que nós tínhamos antes do CAF era uma visão de que a análise de uma ossada era um trabalho de polícia, né? Um trabalho ligado a um instituto médico legal, ou a uma análise médica apenas, né? Ou de medicina legal. Esta visão, felizmente o CAF possibilitou e trouxe a perspectiva de que nós avançamos. Nós já não estamos mais com esta visão
de, de que é uma área médica ou de que é uma área apenas legal, judicial, jurídica. A antropologia e a arqueologia forense, ela é multidisciplinar, né? Ela tem médicos, tem geneticistas, tem historiadores, tem antropólogos, arqueólogos. Então, para fazermos a descoberta e a identificação de pessoas desaparecidas, quer por conta desta questão da repressão de Estado, quer por uma catástrofe, como aconteceu recentemente em Brumadinho, infelizmente, uma catástrofe natural, a antropologia e a arqueologia forense podem fazer um trabalho e para isso é necessário uma equipe multidisciplinar. Não é só um trabalho de médicos, é um trabalho de médicos, de geneticistas, como eu falei, que a maioria dos geneticistas não são médicos, né, são biólogos, biomédicos, farmacêuticos, né, e também os historiadores e arqueólogos, porque nós precisamos saber em que condições houve o desaparecimento, como cruzar os dados e, ao mesmo tempo, registrar historicamente para que esses registros e essa compreensão histórica e social possa também servir à sociedade, né? Então, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, ele começou com o Perus, mas ele é um legado do Perus para a sociedade brasileira. Soraya, agora falando um pouco assim, no histórico da Vala, a gente viu que os remanescentes eles passaram por outras universidades. Nas outras universidades, os trabalhos eles tiveram, vamos dizer assim, complicações. Já que na Unifesp, os trabalhos que estão sendo realizados, eles estão sendo bem elogiados pelos familiares, e a gente teve também um resultado positivo de 2 identificações. Tu poderia comentar um pouco sobre o que foi fundamental na Unifesp para obter esse reconhecimento, o diferencial trouxe esse resultado positivo para a Unifesp? Eu acho que a primeira coisa foi assumirmos que nós não sabíamos tudo. A Unifesp não por ser, claro, uma universidade grande de pesquisa, de muita reputação, mas que assumiu claramente que, como não tínhamos esta área na nossa universidade, nós tínhamos que ter uma parceria muito forte, primeiro com os especialistas que foram contratados, os brasileiros contratados para este trabalho, além dos estrangeiros, como eu mencionei, as equipes internacionais foram fundamentais para nos ajudar naquele início, tanto a equipe argentina quanto a equipe peruana, junto com os brasileiros. Então foi um trabalho conjunto, né, muito, muito forte, muito colaborativo, foi muito bonito todo esse movimento. E, ao mesmo tempo, o trabalho conjunto com os familiares. Os trabalhos anteriores, realizados antes da Unifesp, não tinham essa escuta para os familiares, né? E os familiares, ao longo desses 30 anos, eles foram os principais responsáveis por esta história não ter sido enterrada, né, numa analogia ao que foi feito com as ossadas, né, não ter sido enterrado para ser esquecido. Eles foram fundamentais para que isso não se perdesse e também para que nós tivéssemos os dados, né, dados históricos, dados ante-mortem que só os familiares poderiam fornecer. Então, o trabalho junto com eles foi fundamental. A partir desta junção de esforços é que foi possível. Eu acredito muito que este foi o elemento de sucesso. Além, claro, do compromisso da nossa universidade de iniciar o trabalho e não parar. E buscarmos as condições de orçamento, buscarmos as condições de pesquisa para a realização e o término, né? Agora nós estamos finalizando. Temos que salientar que foi fundamental também a participação do Ministério Público Federal,
que acompanhou desde o início, no início dos trabalhos da Unifesp, com o procurador Marlon Weicher, e todos os que estavam vinculados à doutora Eugênia, todos os que estavam no Ministério Público e que também possibilitaram que este trabalho não se perdesse, então que a gente não saísse do objetivo, e além do compromisso da Unifesp de seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades que encontramos ao longo desses 5 anos, e agora chegando aí ao término dos trabalhos, felizmente. Ô Soraya, e politicamente, como tu encara o peso de uma universidade pública? Ela está fazendo parte de um trabalho de identificação de desaparecidos políticos da ditadura. Bem, esse é o papel de uma universidade, né? A universidade tem uma função social, ela se reporta à sociedade, e a universidade, ela não depende de quem está no governo, ou de qual partido político. Ela tem que ter a sua atuação na pesquisa, no ensino e na assistência, né? E na extensão. Esse é um trabalho muito forte também na parte de extensão, e este é o nosso papel. A nossa universidade se reporta à sociedade. Então, se há uma demanda da sociedade, não só dos familiares, mas do Ministério Público, como eu mencionei, e da justiça brasileira, nós temos que dar as respostas sempre baseadas em evidências científicas, em dados concretos, e que são tão importantes para não só para o desenvolvimento da sociedade, mas também para as políticas públicas que podem vir destes conhecimentos que nós adquirimos, né? Como eu mencionei, o CAF, ele é um legado que, a partir de um fato trágico que vivemos, é um legado que fica para a sociedade e ficará para, independente da minha gestão, independente deste momento que nós vivemos no país, e independente de quem venha no futuro também. Então, esta é a maior contribuição, e esse é o papel da universidade. A universidade está aí para fazer isso mesmo. Universidades, em particular as universidades públicas no nosso país, e no caso das universidades federais, que são 69 universidades em todo o país, certamente tem um trabalho junto à sociedade em relação à questão da memória, claro, porque nós por termos muitos estudiosos também, pessoas que estudam os diversos momentos da nossa história, né, da nossa memória, e, consequentemente, trazem elementos fundamentais para a questão da verdade sobre os fatos, né, e da justiça. Como eu mencionei, as demandas também vieram da justiça, e, neste caso, falamos sempre em justiça e justiça social, né, porque estaremos dando respostas à justiça, né, num país que tem uma Constituição que garante a democracia e que garante elementos de atuação democrática no nosso país, né, a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, a autonomia das universidades, que está na Constituição também, no artigo 207, e tudo isso pode ser sintetizado num trabalho como esse que foi feito, que é o trabalho do Perus, da questão do Perus, mas que pode ser, que está presente em muitos outros trabalhos desenvolvidos não só pela Unifesp, mas por outras universidades que também se preocupam com a pesquisa, que fazem um ensino de qualidade
e que têm uma função social clara, como é o caso das universidades públicas no nosso país. Ao longo da nossa conversa, Soraya, tu tocou muito na questão de legado dos trabalhos realizados aí pela Unifesp no caso de Perus. Tu conseguiria condensar para a gente quais foram esses legados assim que tu acredita que já foram deixados e quais legados ainda serão deixados pela Unifesp com esse trabalho de Perus para a sociedade e para a própria universidade? Sim, bom, em primeiro lugar, o aprendizado, né? O que nós aprendemos foi fantástico, né? Que antropologia e arqueologia forense é um trabalho multidisciplinar, que depende de evidências científicas, que precisa de laboratórios, né? Que precisa de uma atuação social forte, né? Também. E que tudo isso junto permite que nós tenhamos uma atuação em outras áreas, em outros projetos, né? E já fizemos isso. Então, esse é um dos legados. O legado é o aprendizado e a possibilidade de formar mais pessoas para este trabalho em todo o país, não só em São Paulo. A outra questão é fazermos mais projetos e mais trabalhos relacionados à antropologia e arqueologia forense. E fizemos um junto com, já terminado também, que já foi iniciado, já finalizado, com a Fundação Newton, que foi um projeto que o Conselho Britânico aprovou e que concedeu recursos para a Unifesp realizar o projeto sobre violência de Estado, incluindo a questão das Mães de Maio, né, de 2006. E todo esse trabalho das mães e da violência que ocorreu a partir da morte de tantos filhos destas mães que atuam nesse movimento chamado Mães de Maio, nós pudemos elencar uma série de dados importantíssimos e que resultou em palestras, seminários, formação e também em registros históricos que hoje já fazem parte da produção intelectual do CAAF, né? Então já tem um livro, falando em livro, também temos um livro que foi feito a partir do trabalho do Perus, né? Junto com os especialistas peruanos, né? Coordenado junto com o Juan Pablo e o professor Javier, que é da nossa instituição, que atuou para que esse livro fosse também publicado. É uma obra, já temos aí produções importantes com relação às Mães de Maio também, e outros livros outras obras que estão sendo também finalizadas e que estão em andamento. Além disso, nós temos o programa de formação de profissionais agora, né? São cursos de extensão, cursos de especialização que estão sendo feitos no CAAF para formar mais pessoas nestas áreas de antropologia e arqueologia forense. Então, veja, em 5 anos, quantas coisas foram possíveis, né? Como eu disse, a partir de um fato trágico e dramático e de tanta dor e sofrimento, nós conseguimos transformar em realizações, em legados que ficam não só para nós, mas para toda a universidade e para a sociedade. Soraya, queria te agradecer pela nossa conversa, está sendo muito maravilhoso, todo o aprendizado e o histórico que está proporcionando aqui para a gente. Mas assim, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria te pedir, antes de tu ir embora, uma indicação para quem está escutando a gente. Assim, uma indicação de alguma coisa que seja a seu critério, pode ser um livro, um filme, uma pesquisa, um movimento social para o pessoal seguir.
Eu nem sei por que que isso me ocorreu, porque nem tem tanta ligação assim, mas tem, né? Tem, mas não tem. Que é um filme de um um filme feito com o Edward Said. Não sei se você se lembra, que é um intelectual palestino que viveu muitos anos nos Estados Unidos e faleceu há cerca de 15 anos e que tem todo um trabalho foi da Columbia University, e ele tem um trabalho fantástico teve um trabalho fantástico com o Daniel Barenboim, que é um maestro, né, argentino, mas também de ascendência judaica, né? Então, sempre gosto de lembrar muito do trabalho dos dois na formação de uma orquestra que se chama Diwan Oriente-Ocidente. O Diwan é uma orquestra que reúne jovens palestinos e israelenses e que fazem não só música, mas eles tem uma espécie de escola, uma espécie de internato em que eles eles congregam eles se encontram para conhecer uns aos outros e para tocar instrumentos juntos, né? E essa orquestra continua trabalhando, fazendo. O Daniel Barenboim continua fazendo esse trabalho junto com a esposa do Edward Said, a Mariam Said, e tem este filme que se chama O Conhecimento é o Começo, que é um filme maravilhoso. Me ocorreu assim, não tem uma ligação direta com este tema que a gente falou, mas tem, porque diz respeito ao conhecimento para que nós possamos enxergar o outro como nós mesmos, e para que nós possamos ter a coexistência mesmo entre pessoas tão diferentes ou que tenham questões tão diferentes, questões sociais e do ambiente social que elas vivem, que levam para o conflito, mas que mostra que é possível o desenvolvimento conjunto para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, né? Então, fica aqui esse filme. E o trabalho todo do Edward Said, porque o trabalho do Said foi sempre nessa área, né? De que é importante humanizar, né? O reconhecimento do outro como nós mesmos faz com que desta questão da alteridade, faz com que nós tenhamos caminhemos para não termos os preconceitos e os estereótipos que afastam. Ao contrário, o reconhecimento do outro faz com que nós nos vejamos e possamos nos ver como uma só humanidade. E é isso, pessoal. Essa foi a reitora da Unifesp, Soraya Smiley. Um grande abraço para vocês e um cheiro. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos.